Mas coloca o Lincoln com a gente. Ô, Lincoln, boa tarde para você, meu caro. Obrigado por participar do programa com a gente aqui. Boa tarde, Ken. Boa tarde, José, e todos que nos acompanham. Um prazer. Valeu. Ó, o Lincoln, ele é pesquisador do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e ele é criador do Adapta Brasil, que é um mapa interativo que mostra os riscos em cada município do país. A pergunta que a gente vai fazer para você, Lincoln, e tentar ter uma síntese no final, e ela guia um pouco a nossa conversa aqui, é a seguinte: se só soar alarme não basta, o que os governantes devem dizer às populações ameaçadas pelo clima? Nossa, que pergunta difícil, né? Mas vamos tentar responder aqui. Eu acho Aí que explica para a gente também, quando você puder, desculpa, Jati, o que é esse mapa do Adapta Brasil que você O criou? Adapta Brasil. E o Adapta Brasil. vamos lá. Identificar e alertar as populações mais vulneráveis às mudanças climáticas, né, no Brasil representa um desafio significativo, e por isso que eu disse que é uma pergunta difícil, principalmente devido à questão da diversidade geográfica, os aspectos socioeconômicos e culturais do Brasil, né? As diferentes regiões do Brasil são afetadas de diferentes maneiras por diferentes fenômenos climáticos, né? Seja ele excesso de chuva e resultando em inundações, deslizamento, como também escassez hídrica, né? Como grandes secas. Então, as regiões mais afetadas, de uma maneira geral, relacionando esses aspectos socioeconômicos e culturais, tem um foco bastante na região semiárida do Nordeste e áreas ribeirinhas da Amazônia, que são frequentemente que coincidem com locais de maior vulnerabilidade social e menor capacidade adaptativa. Entretanto, a mudança do clima ela está trazendo esse olhar numa perspectiva diferente, que não só as populações de menor capacidade adaptativa, maior vulnerabilidade social, são atingidas. E esse é exemplo do Rio Grande do Sul, que é economicamente um estado que tem um poder maior ou grande em relação a outras regiões do Brasil e está sendo extremamente impactada, né? E aí é importante trazer uma definição que a gente vê várias vezes, foi mencionado ao longo dessa semana e na anterior, devido ao desastre, que é a questão do risco climático. O risco climático ele é uma composição de fatores, não é só o elemento da ameaça, o extremo relacionado à chuva, por exemplo. O risco climático ele está associado à exposição, ao grau com que essas comunidades ou uma área está exposta ou susceptíveis a esses perigos, a essas ameaças, né? Então, por exemplo, uma cidade construída em uma planície de inundação, é inevitável que mais cedo ou mais tarde ela se torne exposta a um risco de uma enchente. E também é um aspecto da vulnerabilidade, ou seja, o grau de suscetibilidade de uma cidade, uma comunidade frente a essas ameaças. E aí isso também depende de outros fatores, como infraestrutura e também a capacidade econômica, social, disponibilidade de recursos para a preparação frente aos desastres. Então, a combinação desses fatores é o que determina o risco climático, e isso foi debatido de diferentes formas na mídia e por diferentes atores. Um dado que preocupa bastante relacionado a essa pergunta é que os dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais, o MUNIC 2020, que diversos municípios reportaram que já teriam sido impactados por algum desastre ambiental, né, ou climático, apenas 7% dos municípios, aí é um dado desenvolvido aqui por uma das nossas alunas, Leila Menezes, do programa de pós-graduação aqui do INPE, apenas 7%, ou seja, 390 municípios brasileiros possuem alguma legislação ou instrumento de gestão voltado à mitigação ou adaptação da mudança do clima. E aí, voltando, né, você ia falar, desculpa, pode ir.
Não, Pois é. Nico, eu só queria. Eu tô com o seu mapa aqui, o seu não, né? Do INPE, que você ajudou a criar junto com outros pesquisadores, o Adapta Brasil, e ele é muito rico, né? Só para as pessoas saberem, o endereço é sistema.adaptabrasil.mcti.gov.br, qualquer um pode acessar. E ali tem muitas camadas de informação, ele pinta o Brasil inteiro, lá os 5.700 municípios, com cores que vão do verde, que Verde ao vermelho. tá tudo bem, até o vermelho, né, que o risco é muito alto. E eu queria entender um pouquinho como a gente interpreta o mapa. Então, porque se você pega os índices mais, digamos assim, mais amplos, mais genéricos, né, que misturam vários índices dentro deles, é, Porto Alegre, por exemplo, não aparece com o vermelho mais vermelho, né? Sim, Mas, quando você desce para dentro dos eventos hidrológicos, para o tal do índice de exposição, aí Porto Alegre está ali vermelho, quase roxo, né? Explica para a gente qual que é a diferença, né? O que é. E aí, só para interessar os outros, o São Paulo e Rio de Janeiro estão tão vermelho quanto o Porto Alegre nesse índice de exposição. O sim. que isso significa? Como é que a gente deve usar essa plataforma até para se precaver? Né? José, o grande problema de toda essa contextualização, de identificar os municípios vulneráveis e como alertar, passa da premissa principal, que é o desafio, a coleta e análise dos dados, específico que possa, de fato, refletir as particularidades de cada município e de cada região. E aí envolve não apenas variáveis climáticas, como eu mencionei, mas as questões socioeconômicas, de infraestrutura e a capacidade de respostas. Essa plataforma Adapta Brasil, ela surgiu exatamente com essa necessidade, como uma ferramenta essencial, né, para fomentar ou disponibilizar de uma maneira que auxilie a identificação das áreas e das populações mais vulneráveis, promovendo uma base sólida para a tomada de decisão e uma formulação de estratégia de adaptação mais eficaz, dado esse leque de informação. Então, o gestor, qualquer pessoa que tem acesso a essa plataforma, ela estaria visualizando o risco que eu descrevi no começo, né, que é a composição desses elementos, a ameaça climática que está relacionada com o clima, mas também a questão da exposição e da vulnerabilidade. Então, ao analisar essa integração dessas componentes, o mapa mostra onde são as regiões ou os municípios que estão mais susceptíveis ao risco de uma ameaça, seja ele excesso de chuva, seja ela escassez hídrica, como a seca, para diferentes setores estratégicos da sociedade, por exemplo, impactos na saúde, segurança alimentar, recursos hídricos, energia e até mesmo de desastres geohidrológicos. Então, Ô, ela Lincoln, veio. onde os riscos são maiores? Em que localidades e regiões do país? Então, como eu mencionei, devido a essa característica, né, do Brasil, essa continentalidade, depende muito do setor que a gente está analisando e depende muito também da ameaça que a gente está analisando. Cada região do país tem uma particularidade. Então, se a gente pensar em seca, né, de fato, o semiárido nordestino é uma das regiões que apresenta o maior número de municípios com alto risco, né, de ameaça, ou de ameaça climática. Já em relação a, por exemplo, o desastres geohidrológicos, a região sul e sudeste é o que apresenta, dadas essas características fisiográficas, né, topografia, relevo, vegetação e etc. Então, depende muito da região e depende muito do contexto. Por isso que a gente trabalha por setor estratégico. E aí esse é o desafio maior, né? Olhar o Brasil de diferentes ângulos e diferentes perspectivas. Mas deixa Pois eu é. te mudar a pergunta, então, Lincoln. Primeiro, cenários como esse no Rio Grande do Sul, que de alguma maneira foram previstos, né? Porque vem se repetindo pelo menos desde setembro, cada vez com uma intensidade maior em alguma cidade, menor em outra, mas
o fenômeno mesmo vem se repetindo desde setembro, né? Não, tem município que já está debaixo d'água pela quarta vez consecutiva em menos de 6 meses. Primeiro, como melhorar a comunicação? Que mensagem o poder público, os governantes podem ou deveriam passar para essas populações para que elas compreendam que não é uma inundação como outra qualquer, ou que já houve no passado, que o rio sobe muito, mas baixa logo, ele está subindo mais e está indo mais alto e demorando muito mais tempo para baixar, né? Que tipo de mensagem, como a comunicação disso pode ser mudada para ser mais eficiente e evitar tragédias? Eu vi vocês falando aí de fake news, né? Esse realmente é um desserviço que a gente tem observado e isso atrapalha bastante todo o esforço que a gente tem feito do ponto de vista da ciência, de tentar comunicar e mostrar, seja para a sociedade ou seja para os tomadores de decisão, que o clima do Brasil, nas diferentes regiões, de sul a norte, de leste a oeste, já mudou. Uma análise aqui que fizemos recentemente no INPE dos últimos 60 anos, todas as regiões do Brasil já mostraram que o clima mudou, seja ele no contexto de temperatura, seja ele no contexto de chuva. E todos os eventos que a gente vem observando ao longo das últimas décadas, seja esse do Sul, aqui na região Sudeste, no Norte, no Nordeste, são sinais que não se tem mais dúvida de que é preciso mudar essa concepção, esse olhar de que a gente vive ou tem um clima estável. A mudança do clima traz esses sinais como um alerta e que precisamos trabalhar em colaboração, governos, instituições de pesquisa, setor privado e organizações não governamentais. É vital ampliar esse alcance e a eficiência dessa comunicação, que é um pilar fundamental para, eu não diria nem conscientização, porque eu acho que grande parte da população já foi impactada de alguma maneira por eventos extremos, mas sim de cobrar, né, aos governantes políticas e medidas mais eficazes para realmente uma gestão mais eficiente caso venha a ocorrer, ou vai ocorrer com certeza, já que as previsões indicam que a frequência desses eventos vão se tornar cada vez mais frequentes e mais intensas. Criar uma autoridade nacional de segurança climática, está parado lá no Congresso, o governo está redesenhando. É uma medida importante? Então, pode ser uma das medidas, mas é preciso que se avance e chegue ao nível local, porque, em geral, o desastre acontece no nível local, né? Não basta ter só numa esfera governamental, federal, é preciso um federalismo, é preciso que todas as instâncias, governo federal, estadual e local, trabalhem de forma integrada, porque não adianta ter uma política nacional se ela não chega a quem de fato vai ser impactado, que é a população dentro das cidades. O afrouxamento da legislação. Pois você quer fazer? Vai você, depois eu Não, fala isso. Não, eu só ia emendar, acho que dá para juntar as nossas duas perguntas, porque ele falou que só 390 municípios, ou seja, 7% dos municípios brasileiros, segundo essa pesquisa de 2020, tem algum tipo de legislação municipal que mitigue os efeitos da emergência climática. O que precisa fazer nesse nível municipal que os municípios ainda não fizeram? Um dos grandes desafios é exatamente trabalhar ou fomentar ainda mais as prefeituras de pequeno e médio porte, né? A maioria do corpo técnico dessas prefeituras não são técnicos suficientes para lidar com essa temática que envolve múltiplos olhares, né? É uma temática transversal. Então, não é uma temática que deve ficar centralizada numa Secretaria de Meio Ambiente. É uma temática que ela permeia a economia, permeia o social, a educação. Então, é fundamental que esses governos locais coloquem isso como uma agenda de prioridade dentro das suas gestões. Uhum. Nos últimos anos, Olico, a gente viu um afrouxamento da legislação ambiental, né, e da fiscalização. O governo Bolsonaro praticamente destruiu o IBAMA, o ICMBio, tem uma política do Lula de recuperar
esses órgãos. A gente vê no Congresso, o Toledo estava falando há pouco, a quantidade de projetos que há no Congresso para destruir o meio ambiente. Eu sempre cito o exemplo do Cerrado, né? O desmatamento legal está ampliando as áreas desmatadas de Cerrado num ponto comprometendo as nascentes. Seria preciso endurecer o novo Código Ambiental, endurecer a legislação ambiental do ponto de vista federal, estadual e municipal? Kennedy, eu acho que, assim, de uma maneira geral, o Brasil ele é muito bem servido de leis, né? O que precisa, eu acho, realmente é fortalecer os órgãos de fiscalização e trabalhar com suporte a esses órgãos. Por ver, a tecnologia hoje já permite fazer esse monitoramento em tempo real, e aí o que se precisa realmente é fomentar e esses órgãos de instituições que fazem essa fiscalização, esse monitoramento, para que sejam eficazes quanto ao cumprimento da lei. Agora, Lincoln, não é tanto falta de voltando... lei, né? É ação, né? Ação. Agora, Isso. por exemplo, vamos pegar o caso dos municípios gaúchos, né? As cheias, como eu já repeti várias vezes, vêm se sucedendo desde pelo menos setembro. O Vale do Taquari já inundou 3 ou 4 vezes, todos os municípios que estão ali na beira do rio. A gente sabe que as defesas civis municipais são muito carentes, não tem quadro fixo, é sempre adaptado, um funcionário de outra pasta que vem lá e quebra um galho, os caras têm colete, apito, não tem, às vezes, nem walkie-talkie, não tem barco, não tem nada. Que medida prática, né? Existe alguma, assim, algum manual de o que fazer, além de ligar a sirene e falar, sai daí, mas sai daí vai para onde? Né? Faz o quê? Esse é exatamente o ponto, José. Não basta só alertar, né? Você precisa ter um planejamento estruturado de alertar as pessoas e direcionar para determinados locais, né? Você vai caminhar para cá, você tem uma infraestrutura, afinal as pessoas estão deixando suas residências, o conforto do seu lar, para ir para um local, eles precisam saber para onde eles vão, precisa saber que lá vão ter segurança, vão ter alimentação, ou seja, é um trabalho bastante complexo e coordenado, por isso que eu mencionei a importância dos 3 órgãos federativos trabalhar de forma conjunta, e principalmente também a questão, aí entra a questão da educação, né? A população também se reconhecer como parte desse problema. A partir do momento que recebe um alerta, um aviso, se conscientizar que realmente estão em risco e precisa se deslocar para determinados locais. E essa construção desse desenho de plano de gestão do risco, ela precisa ser de forma coparticipativa, não é simplesmente o governo ou qualquer que seja a instituição chegar com um documento pronto e falar, você precisa fazer dessa forma. As pessoas precisam emitir suas opiniões e trabalhar de forma conjunta a melhor estratégia possível para que todos, de alguma maneira, sejam beneficiados e não só uma minoria. Sim. Infelizmente, a gente já passou da fase do alerta, né? A gente já está vivendo o problema, né? As pessoas já estão, né, 600 mil desabrigados no Rio Grande do Sul, etc. Quer dizer, pelo que eu entendi, você, além do sistema de alerta, teria que ter o passo seguinte. Então, você sai da sua casa e vai para esse ginásio de esportes, ou essas escolas, ou sei lá o que está numa área que não vai ser inundada, porque tem município que a área, em setembro, por exemplo, levou gente para um lugar que também foi inundado depois, né? Porque o rio subiu mais do que já tinha subido e acabou... Enfim, tem que ter um planejamento de um lugar para ir, tem que ter um planejamento de suprir essas pessoas com alimento, lugar para dormir, etc, etc. Agora, vai ter lugares que não poderão mais ser habitados no Brasil? Vocês já identificaram isso? Conseguiram identificar lugares e falar, olha, aqui não dá mais para ter gente morando, não dá mais para construir uma casa, um prédio, porque vai inundar. Não vai inundar todo dia, mas vai inundar com frequência? Na verdade, já se tem esse mapeamento, né? As defesas civis já têm essas áreas de risco bem delineadas. O desafio maior é ter uma gestão de governo que consiga
remover essas pessoas de um local para o outro, né? De novo, não é simples tirar, por vezes, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas de um local para outro, e você vai colocar essas pessoas afastadas da cidade, e essas pessoas trabalham onde já próximo mora. Então, você precisa prover transporte público, educação, alimento, ou seja, toda uma infraestrutura que hoje existe aqui, mesmo numa área irregular, que está exposta ao risco, né? E não é simplesmente mover essas pessoas sem essa logística toda. Então, assim, é uma solução complexa, né? Mas em algum momento precisa ser feito, porque, do contrário, seguindo as projeções climáticas que a gente tem observado e tem enfatizado cada vez mais, sempre que a gente tem oportunidade, as projeções indicam claramente que, com esse cenário de emissões dos gases do efeito estufa, a tendência é que a frequência desses eventos extremos se torne aí cada vez maiores e serão mais intensos, ou seja, essas pessoas que vivem em área de risco vão estar cada vez mais expostas a esse risco que tem se demonstrado aí como exemplo esses casos mais recentes. Ô, Lincoln, só para a gente ter informação dos municípios, qual é a porcentagem de municípios brasileiros que tem alguma área que vai precisar ser remanejada, deslocado, ou que tem refugiados do clima, esse conceito recente que a gente não está muito acostumado com ele no Brasil, mas a gente já tem os nossos refugiados do clima? Sem sombra de dúvida, eu diria que mais de 90% todos os municípios do Brasil têm alguma área de risco. Então, é preciso rever toda essa logística aí de plano de contingência. Vai ser lançado agora, no dia 23, o Plano Nacional de Defesa Civil, onde fez toda essa análise, já indicando quais são essas áreas de risco, onde são susceptíveis ou não, ou seja, precisa todo uma reorganização a partir desses eventos, né? E é fundamental... Ou seja, mais de 90% ou todos os municípios? Todos os municípios, ou seja, 90% dos municípios têm alguma área de risco. 90%, tá bom. 90% assim, a área de risco pode ser tanto de inundação, quanto queda de barreira, deslizamento de encosta. Suscetíveis à seca, por exemplo, ou seja, algum momento está vulnerável a um evento climático extremo. E você tem alguma... Dá para calcular, calcular não, mas dá para estimar quantas pessoas estão sob risco imediato, assim, mais emergencial? É possível fazer esse cálculo, eu não tenho esse número de cabeça, mas a partir do ADAPTA, que é esse número de pessoas, é um dos indicadores, né? A densidade demográfica é um dos indicadores que a gente utiliza em todos os setores estratégicos. É possível, sim, fazer essa estimativa, mas eu não tenho esse número de cabeça para fornecer. Tá, mas pelo que você está falando, pela extensão, se 90% dos municípios têm alguma população sob risco, a gente está falando em termos de milhões, né? Porque não é... Sim. Basta pegar... E temos que caminhar para a síntese. Exato, indo para a síntese. Eu acho que a síntese é essa, né? 90% dos municípios do Brasil tem alguma área sob risco climático, né? Acho que isso daí já é um bom alerta. Só uma curiosidade, Lincoln. Eu andei olhando o lado extremo oposto, que é aqui no Destaca Brasil, né, no Adapta Brasil, os riscos de seca, e vi que nas projeções que vocês fazem já para 2030, que está logo ali na esquina, são 2 eleições presidenciais, né? Grande parte do interior do estado de São Paulo, que eu chamo de a Grande Matão, que é o grande produtor, o grande lugar do agronegócio aqui, né, muito rico, tem uma exposição grande a um risco de seca. É isso mesmo? É isso sim. E, na verdade, eles já estão sofrendo, né? Eu tive a oportunidade de conversar com várias cooperativas e usinas de cana-de-açúcar, e eles já estão bastante preocupados porque a demanda por irrigação aumentou bastante nos últimos anos, dadas essas condições mais secas que a gente já vem observando nessa região. E as projeções indicam que isso deve aumentar,
e que, inclusive, a própria cultura, né, a fenologia da cultura, ela está sensível a essas variações, não só do estresse hídrico, quanto também das temperaturas. Isso tem mudado a fenologia e tem impactado toda a questão da produção também, desde do plantio até a colheita. Então, de alguma maneira, eles já estão sentindo isso e a projeção é que realmente seja um impacto bastante expressivo aí, considerando esses resultados. Bem. Você vê Zé, que ninguém está isento, né? Tem que correr lá para o Planalto, lá, vai ter a cerimônia do Lula às Vamos 3 lá. da tarde, lá para anunciar as medidas. Ô, Lincoln, eu te agradeço Lincoln, muito, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a E fica a oportunidade. encomenda, viu, Lincoln? Se conseguir estimar aí o número de pessoas sob risco climático, a gente agradece, a gente volta aqui no programa e faz de novo, tá bom? Tá ok, fico tarefa de casa. Um abraço e muito obrigado. Obrigado. Abraço, Lincoln, obrigadão, valeu. Ô Zé, vamos lá, enquete.